O Renascimento foi um movimento que procurou valorizar o homem e a própria natureza. Na Europa, a dinamização comercial sustentou-se no fortalecimento da burguesia, que passou a ter papel cada vez maior na definição dos rumos políticos, religiosos e culturais da Europa. A hegemonia da nobreza ou da igreja começou a ser suplantada pelos novos valores a partir do século XV e XVI. A centralização política, a reforma protestante e o renascimento artístico e cultural devem ser entendidos nesse contexto. O movimento artístico e cultural que floresceu na Itália a partir do século XIV é conhecido como Renascimento ou Renascença. Pode ser caracterizado como uma tendência cultural laica, isto é, não eclesiástica, que se estendeu até o século XIV. Inspirado na cultura greco-romana, rejeitava os valores feudais a ponto de considerar o período medieval a Idade das Trevas. Para os renascentistas, a época obscura seria abolida por um renascimento cultural posterior, justamente o momento em que estavam vivendo. O próprio termo renascimento, com o sentido de fazer renascer o mundo antigo, trazendo de volta o pensamento e as criações dos antigos gregos e romanos, não foi criado por historiadores posteriores, mas durante esse movimento artístico, cultural. Muitos apontam que o primeiro a registrar a palavra renascimento com tal sentido tenha sido o pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari. As principais características do Renascimento são valorização da cultura greco-romana. Para os artistas da época renascentista, os gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário dos homens medievais. As qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a inteligência, o conhecimento e o dom artístico. Enquanto na Idade Média, a vida do homem devia ser centrada em Deus, teocentrismo. Nos séculos XV e XVI, o homem passa a ser o principal personagem, antropocentrismo. A razão e a natureza passam a ser valorizadas com grande intensidade. O homem renascentista, principalmente os cientistas, passam a utilizar métodos experimentais e de observação da natureza e o universo. O humanismo caracteriza-se por uma nova visão do homem em relação a Deus e em relação a si mesmo. A característica central do Renascimento foi o humanismo, no sentido da valorização do ser humano, criação privilegiada de Deus. Daí surgiu o antropocentrismo renascentista, a ideia de que a humanidade e o centro do universo, oposto ao teocentrismo medieval, que tinha Deus como centro de todas as coisas e enxergava o ser humano como ser inferior, corrompido pelo pecado. Principal autor do Renascimento: Leonardo da Vinci, pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, escritor, etc. Obras principais: Mona Lisa, Última Ceia. Obras e autores do humanismo: William Shakespeare, Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão, Otelo, Macbeth, Noite de Reis, A Tempestade, Magera Domada, Henrique, A Comédia dos Erros, Sonetos. It's the dream.